retratar esse grande evento. Isso provavelmente também aconteceu pelo fato da seita dos Mormons deturpar o que aconteceu ali e contrariar o relato dos evangelhos. Essa seleção arbitrária de cenas e narrativa é perigosa. Cuidado, eles não escondem a falta de comprometimento com a Bíblia. Eles preferem agradar a homens do que a Deus. E alguém poderia pensar, apesar de tudo, The Chosen está evangelizando pessoas e alcançando elas, ou está tocando pessoas que estavam frias espiritualmente até começarem a assistir a série. Existe uma frase muito profunda sobre isso, e salvo engano foi a W. Tozer que disse isso. Aquilo que você usa para alcançar pessoas é ao que você as alcança. Aplicando ao nosso caso aqui, quando pessoas são evangelizadas com The Chosen, elas não se convertem ao Senhor Jesus. Elas se convertem ao personagem que o ator Jonathan Roumie interpreta. E já que a série apresenta um Jesus diferente da Bíblia, quando pessoas se convertem assistindo The Chosen, elas abraçam uma visão de mundo progressista, de um Deus fraco e sem autoridade, que é, por fim, anticristã, por negar os padrões de santidade estabelecidos por Deus em sua palavra. Esse não é Jesus. O personagem chamado de Jesus na série The Chosen não é o mesmo que Jesus Cristo, o Filho de Deus revelado na Bíblia. E o maior e mais central problema da série, que é o berço para todos os outros grandes e sérios erros dela, que é a própria tentativa de tentar representar o Senhor Jesus por imagens. Antes de te explicar a base bíblica e teológica disso, eu quero te mostrar uma consequência assustadora que já começou a aparecer. Por exemplo, na semana passada apareceu essa postagem aqui no meu Instagram. Nessa imagem, alguém fez um meme chamando o ator de Jesus. E isso fora do set de filmagem, como se o ator fosse o próprio Jesus. Outro exemplo, você já deve ter visto pessoas que postam um versículo com a foto do ator da série. Na página do Facebook da série, pessoas chegaram a comentar que achariam estranho chegar no céu e descobrir que Jesus não era o ator. E mais, o próprio ator relatou de pessoas que chegavam até ele se ajoelhando e chorando, dizendo que ele era a encarnação de Cristo. Nós conseguimos perceber que isso tá muito errado. Mas por quê? Olha só o que Vode Balcom disse quando perguntaram a ele sobre essa série. You said The Chosen. That's a line you draw. That's a line I draw. Yeah, have you seen The Chosen? Have you watched it? Yeah, I'm watching it. 2CV, man. Second 2CV. Commandment violation. Ele usou uma sigla pra dizer violação ao segundo mandamento. E esse foi o tema do primeiro vídeo que falei sobre não assistir The Chosen. Algumas pessoas acharam que eu inventei uma coisa nova, o que tá longe da verdade. E por outro lado, eu recebi mensagens de pessoas que diziam que no começo não concordaram, mas que à medida que pensavam mais e oravam mais sobre isso, perceberam que essas representações são realmente prejudiciais à nossa vida cristã e que violam o mandamento da lei de Deus. Veja, o segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu e embaixo na terra. Vamos fazer aqui uma analogia. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus explicou que o mandamento sobre não adulterar implica proibições a todos os pecados de natureza sexual, até mesmo os de pensamento. Ou seja, não adulterarás abarca tudo o que diz respeito à imoralidade. Aqui no segundo mandamento é dito: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. Implica-se então todas as representações de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse mandamento não fala apenas sobre imagens para adoração. O mandamento direto que fala a questão da idolatria é o primeiro mandamento. O segundo mandamento proíbe toda e qualquer representação. E a minha pergunta é: será que às vezes não acabamos nos parecendo com os fariseus que reduziam e procuravam brechas na lei de Deus sem pensar ou aceitar as implicações dela? Alguns podem tentar dizer que essa série e filmes parecidos tentam trazer vida ao texto bíblico. Mas sobre isso tem um antigo documento da fé cristã protestante chamado o Catecismo de Heidelberg, que aborda essa questão fazendo a seguinte pergunta e trazendo a resposta. Mas não podem ser toleradas as imagens nas igrejas como livros para ignorantes? Resposta: não, porque não devemos ser mais sábios do que Deus. Ele não quer ensinar o seu povo por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva de sua palavra. Em adição a isso, o pastor Charles Spurgeon explica que o segundo mandamento é uma proibição a qualquer tentativa de tentar representar o Senhor. Porque Deus é espírito e convém que o adoremos em espírito e em verdade, não em representações. Deus escolheu se revelar aos corações por meio da pregação da palavra. E Jesus estabeleceu, sim, um elemento visual para que nós nos lembrássemos dele: a ceia do Senhor. Essa é a única representação visual que nós precisamos. Não devemos tentar ser mais sábios do que Deus colocando falsos rostos e representações no Senhor Jesus. Afinal, nós esperamos o grande dia em que nós veremos o verdadeiro Senhor Jesus glorificado. Não precisamos de falsificações que ficam tão aquém da glória de Deus. O apologista Justin Peters fez uma colocação muito interessante sobre isso. Ele diz assim: It is putting images of deity in your mind that are not accurate, and even the best actor with the best of intentions could not possibly do justice to portraying Christ. Esse tipo de conteúdo está colocando na sua cabeça imagens que não são verdadeiras, e isso é perigoso. O apóstolo Paulo nos orienta em Filipenses 4:8 a pensarmos em tudo aquilo que é verdadeiro. Então,
Cuidado com representações falsas. Ainda mais, o pastor Josh Buice falou uma coisa interessante sobre isso. Is this permissible? Not plausible, but permissible. And so again, rather than coming to this conversation with what does God allow us to do, we need to ask ourselves, what does God prescribe in his word? Now, when it comes to the worship of Christ, do we have a word that's sufficient or do we need an image to worship Christ? O que Deus prescreve na sua palavra, isso nós devemos buscar. Não devemos tentar ser mais sábios do que Deus. E depois, Scott Neal disse o seguinte. And what people often say is, well, I'm not worshiping that image of Jesus, or I'm not worshiping the actor, or I'm not worshiping the Jesus in the nativity scene. But in reality, their image of who God is being shaped by that image. As Calvin said, our hearts are idol factories. This is why God forbade images, because we naturally gravitate towards worshiping the visible physical thing that we're looking at. And God is a spirit and does not have a body like man. He is not to be represented in those visual images. And this is the standard reformed view throughout history. No visual images. Como nós falamos antes, o segundo mandamento não é sobre adoração, é sobre representação. Agora, eu sei que podem ter pessoas que vão dizer: mas o meu relacionamento com Deus cresceu tanto desde que eu comecei a assistir. Mas pelo fato disso não ter acontecido pelos meios que o próprio Deus estabeleceu, corre sério risco de se configurar como idolatria. Rapidinho, já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. Você pode estar se apaixonando por um personagem de Jesus fake. E isso não é só ilusão. Chega a ser idolatria. Ainda que a sua intenção original tivesse sido boa. Boas intenções fora do que Deus estabelece não faz com que algo seja certo. Os nossos sentimentos não são a bússola, mas a palavra de Deus é. Por exemplo, em 1 Crônicas 13, é relatado o momento em que a Arca da Aliança de Deus estava sendo transportada para Jerusalém. Ali, a arca estava sendo carregada por bois e somente sacerdotes poderiam tocar na arca. Aconteceu que os bois tropeçaram e Uzá, um homem que estava perto e não era sacerdote, resolveu segurar a arca. No versículo 10 é dito que a ira de Deus se acendeu contra ele e Deus o matou ali. Esse relato nos mostra que tentar servir a Deus de uma forma diferente daquela que ele mesmo prescreveu não agrada a Deus. Se você sentiu que se aproximou por causa da série, você está imaginando um outro personagem de Jesus. E está se aproximando dele, não do Senhor Jesus como revelado na palavra de Deus. Cuidado. Com tudo isso que falamos, é importante ressaltar que nós devemos fazer um culto racional a Deus, como diz Romanos 12. Não apenas seguir assistindo qualquer coisa nova que lançar, ainda que tenha o rótulo de cristão, mas realmente buscar entender as implicações e as visões de mundo da mensagem que está sendo propagada. E acima de tudo, deixar a palavra de Deus guiar a nossa vida, não os nossos sentimentos. Seja como aqueles cristãos da cidade de Bereia que são citados no livro de Atos. Analise tudo e compare com a Bíblia. Peça sabedoria a Deus para discernir as coisas espirituais. Ele promete em Tiago 1,5 que dá sabedoria a todos os que pedem. Peça e Ele dará. Agora, se você quiser se equipar para não ser levada por conteúdos sutis, clica nessa entrevista aqui com o Bo de Balcom que vai ser uma bênção na sua vida. Espero que você tenha gostado. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.